Olá, galera do canal Tempo na Web, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Tempo na Web, o canal que traz informações do tempo aqui no YouTube. Aqui quem fala com vocês é o Dejanir de Oliveira. Estou chegando para mais um vídeo da previsão do tempo atualizada para esta sexta-feira, dia 19 de abril de 2024. Lembrando que nas áreas em verde temos tempo aberto, nas áreas na cor cinza nuvens, mas sem chuvas, nas áreas na cor em azul chuvas, quanto mais forte o azul, mais forte a chuva. Nos pontos em amarelo, no meio do azul, temos temporais. E nos pontos em laranja, no meio do azul, temos temporais severos. Então, começando aqui às 0 horas, condições para chuvas fracas a moderadas sobre o centro-leste de Minas, áreas do oeste de Minas, norte do Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo e áreas do leste e noroeste do Espírito Santo com chuvas fracas a moderadas. Alguns pontos de chuvas fracas a moderadas aqui no norte do Mato Grosso, noroeste do Mato Grosso e leste do Mato Grosso. Alguns pontos de chuva fraca a moderada no centro-leste do Tocantins e norte do Tocantins. Condições aqui para temporais severos no norte da Bahia e próximo a Barreiras. Condições para temporais aí no centro-sul do Piauí e leste do Piauí. Algumas áreas de chuva fraca moderada no centro-oeste de Pernambuco. Há condições para chuvas moderadas a forte temporais no leste da Lagoas e no sudoeste do Rio Grande do Norte. Algumas áreas aqui de chuva fraca moderada sobre o centro-oeste do Maranhão e condições para temporais na região de São Luís. Pontos aqui de chuvas moderadas a forte temporais no oeste do Pará, sudoeste do Pará, noroeste do Pará, oeste do Amapá. Chuvas moderadas a forte temporais sobre o leste do Amapá. Pontos aqui de chuva fraca moderada no nordeste de Roraima. Condições para temporais de chuva forte aqui no noroeste do estado do Amazonas. Pontos de chuva fraca moderada no sudoeste do Amazonas e norte do Acre. Avançando para sexta-feira às 4 horas. Condições de chuvas fracas na área central do estado do Acre. E pontos aí de chuvas moderadas e fortes no sudoeste do Amazonas, sudeste do Amazonas. E chuvas fortes no centro, norte e noroeste do Amazonas. Com chance de tempo severo e próxima divisa com Roraima. Algumas áreas de chuvas moderadas e fortes e temporais aqui na faixa norte do estado de Roraima. Sudeste de Roraima. Noroeste do Pará, norte do Pará. Leste do Amapá, norte do Amapá. Partes ali do sul do Amapá. E o sul do Pará. Algumas áreas de chuvas moderadas e fortes e temporais no nordeste do estado do Maranhão. Algumas áreas de chuvas moderadas e fortes e temporais na área central do estado do Ceará, leste do Ceará. Chuvas fracas ou moderadas no oeste do Rio Grande do Norte. Condições para chuvas moderadas e fortes sobre o leste do Rio Grande do Norte. Pontos de chuva fraca moderada sobre o centro-oeste de Pernambuco, oeste de Lagoas. Condições para chuvas moderadas e fortes e temporais sobre o leste do estado de Lagoas. Algumas áreas de chuvas moderadas e fortes e temporais no norte do Mato Grosso, noroeste do Mato Grosso, leste do Mato Grosso, sudeste do Tocantins. Alguns temporais aqui no noroeste da Bahia. Chuva fraca aí no norte da Bahia. Pontos aí de chuvas fracas e moderadas sobre o centro-leste do estado de Minas, norte do Rio de Janeiro, oeste do Espírito Santo e o litoral norte do Espírito Santo. Chuva fraca aí no sul do Rio de Janeiro. Avançando aqui às 6 horas. Algumas áreas de chuvas fracas aqui no centro-sul do Rio de Janeiro, leste de Minas, com chuvas fracas a moderadas, sul do Espírito Santo, litoral norte do Espírito Santo também com chuvas fracas a moderadas. Pontos de chuva fraca na área central da Bahia, leste da Bahia, norte da Bahia. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes sobre o leste da Lagoas. Também na área central do Ceará. Alguns temporais no litoral noroeste do Ceará. Condições aqui para chuvas moderadas a fortes temporais sobre o leste do Maranhão. Chuvas fracas na área central do estado. Pontos de chuva fraca moderada sobre o sul do Tocantins, leste e nordeste do Mato Grosso, sul do Pará, norte do Pará. Alguns temporais aqui no noroeste do Pará e no centro-norte do Amapá. Condições para temporais de chuva forte no centro-oeste de Roraima, leste de Roraima. Condições para temporais de chuva forte aqui no centro, norte, noroeste e oeste do estado do Amazonas, sudoeste do Amazonas e sul do Amazonas. Pontos de chuvas fracas ou moderadas de forma isolada sobre o centro-oeste do Acre e norte de Rondônia na divisa com o Amazonas. Avançando aqui às 9 horas, condições para chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o sudoeste do Amazonas. Chuvas fracas ou moderadas no sul do estado. Algumas áreas aqui de chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-norte do Amazonas, noroeste do Amazonas, leste do Amazonas.
Condições para algumas áreas de chuvas moderadas a forte e temporais sobre o centro-oeste de Roraima, sul e sudoeste de Roraima. Algumas áreas de chuvas moderadas a forte e temporais aqui no noroeste do Pará. Chuvas fracas no oeste do Amapá. Condições aqui para chuvas moderadas a forte e temporais sobre o norte do Pará, na faixa litorânea. Chuva fraca na área central do Maranhão de forma isolada. Chuva fraca no centro do Piauí, no centro do Ceará de forma isolada. Alguns temporais isolados sobre o litoral do Ceará. Pontos de chuvas fracas a moderadas sobre o centro-leste de Alagoas. Algumas áreas de chuvas fracas sobre o litoral leste da Bahia. Condições aqui para chuvas fracas a moderadas sobre o centro-leste de Minas. Também vários pontos do Espírito Santo com chuvas fracas a moderadas. E áreas de chuvas fracas aí sobre o centro-norte do Rio de Janeiro. Avançando ao meio-dia. Condições aqui para chuvas fracas sobre o leste de Minas, nordeste de Minas, centro-norte do Espírito Santo. Condições para chuvas moderadas a fortes sobre o litoral sul da Bahia, leste da Bahia. Há condições aqui para chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-sul de Alagoas. Pontos de chuva fraca moderada sobre o leste do estado de Pernambuco. Pontos de chuva fraca sobre o leste do Ceará, temporal na região de Fortaleza, de forma isolada. Pontos de chuvas moderadas a forte no oeste do Maranhão, litoral noroeste do Maranhão. Condições para temporais no litoral do Pará, litoral leste do Amapá. E alguns temporais isolados no leste do Pará, oeste do Pará. Chuva fraca no norte do Amapá. Condições para temporais de chuva forte aqui no noroeste do Amazonas, leste e nordeste do Amazonas, com chance de tempo severo no próximo à divisa com Roraima. Alguns pontos de chuvas fracas a moderadas ou até de forte intensidade em áreas do centro-oeste e norte de Roraima. Alguns temporais isolados aqui no sudoeste do Amazonas, ali na divisa com Acre. Chuva fraca no sul do Acre. Avançando aqui às 15 horas. Há condições aqui para temporais de chuva forte em várias áreas do estado do Amazonas. Nesses pontos em laranja pode haver tempo severo e com risco de granizo, ventos fortes e muitos raios. Pontos de chuvas moderadas e fortes no norte de Rondônia. Condições para temporais de chuva forte no centro-norte de Roraima, sudeste de Roraima, nesses pontos em azul. Temporais de chuva forte em várias áreas do centro-sul do Amapá, oeste do Amapá. Há condições aqui para temporais de chuva forte em vários pontos do Pará, nessas áreas em azul. Condições para chuvas moderadas a forte e temporais aqui no centro-oeste do Maranhão. Chuvas fracas a moderadas no sul do estado. Condições para chuvas moderadas a forte e temporais no centro-oeste do Tocantins, norte do Tocantins. Chuvas fracas a moderadas no sul do Piauí. Condições para chuvas moderadas a forte no sul do Ceará, com alguns temporais. No noroeste do Ceará. Algumas áreas de chuvas moderadas a forte aqui no centro-norte do Rio Grande do Norte. Alguns temporais no oeste do estado de Pernambuco. Chuvas fracas a moderadas no centro-norte do estado de Alagoas. Norte da Bahia. Nordeste do Mato Grosso. Algumas áreas aqui de chuvas moderadas a forte no litoral sul da Bahia, com alguns temporais isolados. E pontos aí de chuva fraca moderada sobre o centro-leste de Minas e o centro-norte do Espírito Santo. Vamos avançando aqui para as 18 horas. Algumas áreas de chuvas fracas e moderadas aqui no centro-leste de Minas, nordeste de Minas, norte do Rio de Janeiro e norte do Espírito Santo. Condições aqui para chuvas moderadas e fortes em pontos isolados do litoral sul da Bahia. Chuvas fracas na área central da Bahia e no oeste da Bahia. Pontos aí de chuvas fracas no centro de Pernambuco. Condições para chuvas moderadas e fortes temporais no leste da Paraíba, leste de Pernambuco, chuva fraca no sul do Rio Grande do Norte. Algumas áreas de chuvas moderadas e fortes temporais no norte e oeste do Ceará. Condições aqui para chuvas moderadas e fortes temporais sobre o centro-norte do Maranhão, oeste do Maranhão. Chuvas fracas no norte do Tocantins. Condições aqui para chuvas moderadas e fortes temporais em pontos do centro-oeste do Pará, nordeste do Pará e noroeste do Pará. Chuva fraca aí no sul do Amapá. Algumas áreas de chuvas fracas ou moderadas no centro-norte de Rondônia. Alguns temporais no norte do Acre, leste do Acre, partes do oeste do Acre. Condições para temporais no centro-oeste e sudoeste do Amazonas. Com chance de tempo severo lá no noroeste do Amazonas. Chuvas fracas no leste do Amazonas. Algumas áreas aqui de chuvas moderadas a fortes e temporais no oeste, norte e noroeste do estado de Roraima.
Vamos avançando para as 21 horas. Algumas áreas de chuva fraca no oeste do Acre, sul do Acre, sul do Amazonas, sudoeste do Amazonas. Algumas áreas de chuvas moderadas a forte e temporais no noroeste do Amazonas. E lá no norte do Amazonas, a divisa com Roraima. Alguns pontos de chuva fraca no nordeste do Amazonas, sudeste de Roraima e norte de Roraima. Temporais no noroeste do Pará, de forma isolada, e no centro-sul do Pará, de forma isolada, também alguns temporais. Chuva fraca no nordeste do Pará. Temporais no litoral noroeste do Maranhão. E alguns temporais acontecendo aqui no leste do Maranhão e partes do oeste do Maranhão. Também atingindo ali o norte do Tocantins. E a área central do Tocantins. Pontos de chuvas fracas isoladas no centro-sul do Ceará, oeste da Paraíba, oeste do Rio Grande do Norte. E a condição para chuva forte e temporal sobre o litoral leste do Rio Grande do Norte, ali na região de Natal. E chuvas fracas e moderadas no litoral do estado de Pernambuco, litoral norte de Alagoas. Alguns temporais sobre o norte do Mato Grosso, próximo de divisa com o Pará, de forma isolada. Chuva fraca moderada no nordeste do estado de Rondônia, norte de Rondônia. Chuvas fracas no sudeste da Bahia. Pontos de chuva fraca a moderada no centro-leste de Minas. Chuva forte no litoral sul da Bahia, na divisa para o Espírito Santo, e no litoral norte do Espírito Santo. Vamos avançando aqui para as 23 horas. Pontos aqui de chuvas fracas a moderadas no centro-leste de Minas Gerais, centro do estado do Espírito Santo. Chuva moderada forte sobre o litoral sul da Bahia, litoral norte do Espírito Santo. Chuvas fracas no sudeste da Bahia. Pontos aqui de chuva fraca moderada sobre o litoral do estado de Pernambuco, litoral norte de Alagoas. Alguns pontos de chuva fraca sobre o litoral norte do Ceará. Chuvas moderadas a forte temporais no oeste do Piauí, norte do Piauí. Áreas do sul do Maranhão, leste e nordeste do Maranhão, chuva fraca no oeste do Maranhão. Condição aqui para chuva forte sobre o norte do Tocantins. Alguns temporais atingem também o norte do Mato Grosso de forma isolada. Chuva fraca moderada no oeste do Mato Grosso, no centro-leste de Rondônia. Algumas áreas de chuvas moderadas fortes temporais no centro-sul do Pará. Chuvas fracas no nordeste do estado, alguns temporais no noroeste do estado. Chuva fraca moderada no oeste do Amapá. Pontos de chuva fraca no leste do estado do Amazonas. Chuvas moderadas a fortes no noroeste do Amazonas, norte do Amazonas, leste de Roraima e nordeste de Roraima. Chuva fraca moderada no noroeste de Roraima. Vamos conferindo agora as temperaturas, as mínimas e as máximas para o decorrer desta sexta-feira sobre todo o Brasil. No amanhecer desta sexta-feira, aqui na região sul do Brasil, ainda sobre a influência da massa de ar polar, teremos mínimas abaixo dos 10 graus e próximas de 5 graus aí, ou iguais a 5 graus no sul do Paraná, partes do sudoeste do Paraná, do meio oeste catarinense, do centro-sul catarinense. Ali na Serra Catarinense pode ver algumas mínimas abaixo de 5 graus ali, próximas de 2 graus, com alguma geada fraca aí na Serra Catarinense. Em pontos de temperaturas de 10 a 5 graus no nordeste do Rio Grande do Sul. Nas áreas em amarelo, mínimas entre 11 graus a 14 graus. Mínimas de 15 a 16 graus sobre o norte do Paraná. Na região sudeste do Brasil, uma pequena influência da massa de ar polar no centro-sul de São Paulo, com mínimas de 11 graus a 15 graus. Aí. No restante da região, mínimas entre 16 graus a 21 ou até 23, 24 graus, mínima sobre o leste e norte do Espírito Santo. Na região centro-oeste do Brasil, há uma influência da massa de ar polar sobre o centro-sul do Mato Grosso do Sul, com mínimas aí que oscilam entre 14 graus a 17 graus. Nas áreas mais escuras aqui do mapa da região centro-oeste, mínimas entre 18 graus a 20, 22, 23 ou até 24 graus em algumas áreas do leste do Mato Grosso. Na região nordeste do Brasil, nas áreas mais claras, mínimas entre 17 graus a 20 graus.
Nos pontos mais escuros entre 21 a 23, 24 ou até 25 graus de mínima sobre o norte do Ceará, leste e norte do Rio Grande do Norte. Na região norte aqui do Brasil, nas áreas mais claras, teremos mínimas entre 20 graus a 22 graus e nos pontos mais escuros entre 23 a 24 ou até 25 graus de mínima sobre o nordeste de Roraima e leste do Amazonas. Vamos conferindo agora as temperaturas máximas para a tarde desta sexta-feira sobre todo o Brasil, começando aqui pela região norte. Nas áreas mais claras teremos máximas entre 25 graus a 30 graus. Nos pontos mais escuros entre 31 a 32 graus sobre o centro do Amazonas. Também o centro-sul do Tocantins e o sul de Rondônia. Na região nordeste do Brasil, nas áreas mais claras teremos máximas entre 25 graus a 30 graus. Nos pontos mais escuros entre 31 a 33, 34 graus ou até 35 graus aí. No centro-oeste do Rio Grande do Norte. Também no centro-oeste da Paraíba. Na área central da Bahia também. Na região centro-oeste do Brasil, nas áreas mais claras, teremos máximas entre 25 graus a 30 graus. Os pontos mais escuros entre 31 a 34 graus, algumas áreas do sul do Mato Grosso, norte do Mato Grosso do Sul, e oeste de Goiás e nordeste de Goiás. Na região sudeste do Brasil, nas áreas mais claras, teremos máximas entre 18 graus a 24 graus e nos pontos mais escuros entre 25 a 30 a 32 graus no norte de Minas, 31 graus no norte de São Paulo e no oeste do Triângulo Mineiro. Na região sul aqui do Brasil, ainda sob a influência da massa de ar polar, teremos máximas mais baixas na região sul do Brasil, que oscilam entre 20 graus a 25 graus nas áreas mais claras, máximas de 26 e 27 graus no centro-oeste do Rio Grande do Sul, e de 27 e 28 graus no oeste e norte do Paraná, e 26 graus no leste catarinense. Beleza? Esse foi aqui mais um vídeo da previsão do tempo atualizada para todo o Brasil. Peço a todos que acompanhem o canal, que deixe seu like e ajude a divulgar o canal. E quem não é inscrito no canal, para que possa se inscrever também, deixar o seu like e ajudar a divulgar o canal, para que mais pessoas possam ficar informadas sobre as condições do tempo em todo o Brasil. Beleza? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.